Oi, tá vendo a gravação, né? Te deu bem porque ela ficou gravada, tá? Então, cara, assiste ela com muito carinho, com muita atenção, porque com certeza você vai tirar coisas de valor aqui pra ti, pra tua vida. Então, doutor, se apresente aqui para a tribo ainda, que talvez não se conheça, embora muitos já te conheçam, porque quando eu falei de ti ontem, eu recebi várias mensagens. Ah, eu sigo ele também, eu também sou avatar, eu sou sol e sou avatar. Então, a galera parece que te conhece. Que maravilha, que bom, que bom. Fiquei feliz aí. Obrigado pelo convite. Uma honra minha estar aqui com você e com a tua tribo. É fantástica aí a tua introdução. Depois eu vou dar um comentário que eu achei muito interessante. Você falou a ordem dos fatores aí, eu achei muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Duprá, sou amante aí da vida, né? Todo mundo pergunta, mas o que que você faz? Trabalha com o quê? Na verdade, eu não gosto muito de me colocar numa caixinha, porque a gente acaba se limitando. Então, eu sou cirurgião plástico, faço cirurgia plástica, mas eu cuido também muito da parte interna de muitos pacientes e muitas pessoas. A gente tem um podcast aí sobre ciência e medicina. Então, hoje a ideia, assim, eu gostei muito do seu convite, porque a ideia é a gente trazer um pouquinho da ciência por trás disso tudo, né? E o que aconteceu com a sua evolução nesse processo. Aí eu achei muito bacana a sua colocação, que você falou, eu comecei pela alimentação e depois eu fui buscar o yoga, fui buscar a prática, fui buscar a espiritualidade. Isso fez com que o seu atalho fosse muito menor e mais rápido. Porque o que acontece? Muitas vezes você entra por outra vertente, não existe também um certo e errado, você pode entrar por qualquer meio que você se despertar para a curiosidade e aprender mais, é bacana. Então, como você começou pela alimentação, você já foi profundo no ponto que talvez é o mais importante você chegar aberto. Porque se você, por exemplo, começasse, vamos imaginar que você começou com yoga. E aí no yoga o pessoal vai falar, você tem que comer isso, 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 aquilo, aquilo, aquilo. Não é todo yoga que faz isso, mas uma parte. Você já ia para a alimentação com viés. Então quando você chegou na alimentação, você chegou aberta. Falou, cara, preciso estudar isso, gostei disso, isso vai funcionar. Então esse foi um começo que deixou você ser essa ETzinha aí de ser aberta a todos os conhecimentos. Então isso foi muito bacana. O seu discurso sobre a sua melhora na pandemia, você vê que você falou uma questão muito importante. Você falou, eu observei que na minha urina não tinha tanta espuma quanto tinha antes. Aí eu te pergunto, quantas pessoas estão realmente abertas e têm essa curiosidade científica da própria vida para olhar para a própria urina e identificar que existiu uma mudança? Essa é a sacada assim, da sua evolução, sabe? Tipo, o fato de você observar a tua urina, observar todos os dias e conhecer a tua urina, e saber quando a tua urina está ruim e quando ela está boa, isso é uma observação fantástica e sem precedentes assim, na sua auto-observação. Essa é a consciência que te ajuda a você estar num degrau sempre maior no dia de amanhã, porque você tem o autoconhecimento e a curiosidade para ser aberta e estudar tudo. Então, você já deu aí, na sua introdução, mais ou menos o que aconteceu com o seu caminho, o que você conseguiu chegar numa solução bacana, que se você fosse esperar só a ciência, talvez você ia esperar anos-luz para isso acontecer, né? Sem dúvida, com certeza. Sabe como o banho frio chegou? Posso contar rapidinho? Claro, por favor, todo o tempo do mundo. Tu conhece o Érico Rocha? Mestre Ericão. O Érico Rocha é o mestre aí das redes digitais, sociais. O Érico é incrível, um cara super consciente. Gosto muito do conteúdo dele. Isso, ele é muito consciente. E ele já tá na minha vida há 4 anos, tá? 3 anos que a gente tá, que eu tô lá no Platinum, que é o mastermind dele, que é o grupo mais próximo dele. E o Érico, ele é muito aberto também a muitas coisas, né? E ele colocou um vídeo lá de um cara entrando em mar gelado e tal. E ele falou assim: caramba, olha só, eu comecei a consumir o conteúdo desse cara, que era o Wim Hof. Tem alguma coisa interessante nesse cara. Então eu quero compartilhar isso aí com vocês também. E quando eu olhei, eu pensei, cara, eu não conhecia, tá? Eu sei que muita gente conhece, eu não conhecia. Eu, caramba, que maluquice é essa? Meu, por que o cara faz isso? E comecei a ver estudos sobre isso. E aí tem a Fernanda que trabalha com a gente, e eu falei, Fernanda, começa a procurar para nós estudos científicos relacionados a banho gelado. E ela começou a achar um monte de estudo, né? Ela ficou impressionada também com aquilo.
Beleza. E aí eu comecei a fazer banho gelado no chuveiro e respiração, sabe? E aí o Érico falou assim, olha só, eu decidi que eu vou comprar um freezer. E aí ele, Gi, vamos comprar um freezer também? Porque ele sabia que eu já tinha começado a fazer. E foi aí então que eu comecei com isso, mas a ideia toda era então de ver as questões mentais mais, né? Porque que louco, olha só, doutor, o que eu descobri entrando no freezer? Eu descobri que eu sou uma pessoa altamente controladora, muito mais do que eu pensava que eu fosse. E isso a água gelada me trouxe. Por quê? Porque no começo eu não conseguia ficar ali dentro. Porque eu queria controlar a temperatura da água. E, de uma forma maluca, esse controle todo, eu fico pensando que, cara, será que essa forma de ser, de controlar, querer controlar tudo o tempo todo, não me ajudou a desenvolver essa doença autoimune? Então eu tô no caminho, o caminho que eu tô, e isso o freezer me trouxe, a água gelada, é de olhar como eu lido com a água gelada, olhar quem eu estava sendo para desenvolver essa doença e como eu posso ser para dar a volta nela. A sua autoimune é por IgA? Isso. É IgA, né? É. Eu vou comentar depois essa sua frase que eu gostei muito. Pode continuar, desculpa interromper. Não, não, na verdade era isso que eu queria te contar, que a água gelada, ela me trouxe mais autoconhecimento ainda. Outra coisa que eu já fazia era a meditação. Meditação eu já faço há 7 anos. Só que depois que eu comecei com banho gelado, o nível da meditação mudou também. Sabe? Porque quando eu entro na água gelada, isso certamente acontece contigo também, até quero trocar contigo. Quando eu entro ali, nos primeiros segundos, eu entro em luta e fuga. Coração dispara, a pressão dá uma subidinha. Antes subia mais, agora sobe menos. E sempre quando eu entro, eu penso, cara, por que eu tô fazendo isso? A minha mente fala isso, né? Passou os 15, 30 segundos iniciais, eu sinto uma paz profunda. E o meu estado mental muda. Eu vai para um outro espaço. Isso eu queria te contar. Perfeito. Não, perfeito, perfeito. As suas observações. Vamos agora pegar suas observações e levar para a ciência. Então, a sua nefropatia mediada por IgA. Vou traduzir para a galera aqui que não é da área da saúde. IgA é uma imunoglobulina. É uma forma do corpo se proteger. Ela produz essa imunoglobulina. O que é imunoglobulina? É uma proteína que a gente produz para atacar alguém que está nos invadindo. IgA é a imunoglobulina mais prevalente nas mucosas, principalmente o trato gastrointestinal, trato urinário. Então, ela falou assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente controladora, percebi isso no banho frio e eu tenho nefropatia por IgA. Talvez isso tenha relação com a minha doença. Se vocês repararem, a imunoglobulina do tipo A, ela controla quem que vai entrar no intestino, quem está invadindo, quem não está invadindo. A maior parte da IgA, ela está lá justamente para impedir que entre coisas que não deveriam entrar. Então, ela protege as mucosas, ela está muito rica em muco, ela é a segunda imunoglobulina mais rica no sangue, depois do IgG. Então, isso tem todo sentido o que você falou. Você fica o tempo inteiro tentando controlar quem são as pessoas que vão entrar no teu tempo. E eu digo pessoas no sentido de bactérias, de micro-organismos. Nós somos aí uma junção, né, de trilhões de bactérias e trilhões de células. A gente não pode nos deixar de nos enxergar como uma comunidade. Nós somos uma comunidade. Cada corpo é uma comunidade. Então, dentro da sua comunidade, você fica o tempo inteiro tentando proteger a sua comunidade, tentando entender quem que vai entrar, quem vai sair. Tipo, o teu pedágio, a sua fronteira, é uma fronteira muito, muito violenta, no sentido de ser muito briguenta. Ela está o tempo inteiro querendo atacar tudo. E essa é a IgA que corre no teu sangue e ataca o teu rim. Então, o seu próprio ímpeto de tentar controlar quem vai entrar e quem não vai entrar, acaba atacando o seu próprio rim, o seu próprio corpo. E aí, quando você foi para o teu banho frio, você percebeu que mesmo numa situação extremamente adversa que é assim, uma temperatura extremamente fria, é muito ruim para o corpo. Né? Aí a gente vai entrar agora na ciência do banho frio. Quando você entra no banho frio, o que acontece com as suas células? A gente está vivendo na comunidade, de novo, traz esse conceito de que nós não somos um ser, nós somos uma comunidade. Quando você entra na água fria, a sua comunidade fica extremamente em perigo. Você mesmo já narrou isso. Eu tenho uma situação de luta ou fuga. Então, todo mundo que entra na água fria faz o seguinte, você faz a seguinte respiração. Entra no chuveiro frio e vai entrando de costas. Você vai assim, ó... É essa reação que você faz. O que é essa respiração?
Essa respiração chama-se uma respiração tóraco diafragmática, uma respiração que estimula o nosso sistema simpático de luta-fuga. Ela é uma respiração que você respira com o tórax e pouco com o abdômen. Você contrai o abdômen, você faz... Você contrai o abdômen e respira com o seu tórax. Isso aumenta muito o seu sistema de noradrenalina, norepinefrina, o seu sistema adrenérgico. Por quê? Quando você está nessa situação, tuas células falam assim, cara, preciso me programar contra isso, o que está rolando? Nesse estímulo, você aprende a lidar com o ruim, com o inesperado, a lidar com uma situação adversa. Então, nessa situação, quando você vai fazer essa respiração, aí você começa a controlar, você começa a respirar. Você está ensinando a tua comunidade de células que não é frente a qualquer aversão que você precisa ligar o sinal de alarme. Então você liga o sinal de alarme, todo mundo vai continuar ligando. A pessoa que medita, faz banho frio, não fica bravo? Fica bravo. Só que você volta para o basal mais rápido. Então você tem, às vezes, e tem até um trabalho científico muito interessante nisso, que pegou um grupo de meditadores e um grupo de não meditadores. O que acontece com a irritabilidade desses não meditadores versus os meditadores? As pessoas que meditam, elas ficam irritadas, às vezes até mais do que a pessoa que não medita. Porque ela não gosta de ser tirada do sério. E ela fica irritada mais, só que ela volta mais rápido para o basal. Ela se irrita, ela perde o eixo, fala, não, pô, isso aqui... 5 segundos depois ela está normal. Então, as pessoas têm a falsa impressão de que esse tipo de treinamento, não, eu vou entrar na água fria, mas, pô, a Gisele faz banho frio todos os dias, eu vi ela entrando aqui, ela também penou. Vai penar sempre. A diferença é que você vai controlar mais rápido, você vai entrar para o seu basal mais rápido. E isso é um condicionamento celular. Então existe uma sinalização celular para isso acontecer. Você mesmo falou, eu tenho a sensação de luta ou fuga. Quando a gente entra em banho frio, aí já trabalho científico, aumenta a noradrenalina, aumenta a nossa dopamina, diminui o nosso ACTH, que vai estimular o nosso cortisol, então a sua resposta ao estresse vai diminuir. Então você acaba fazendo uma anti-inflamação. Você ativa o seu templo, e é curioso isso, que é uma dicotomia, porque ao mesmo tempo a resposta ao estresse é uma resposta guiada pela noradrenalina e pelo cortisol. Porém, no banho frio, é muito curioso que a gente tem uma resposta à adrenalina, mas conforme você vai diminuindo a temperatura da água, aumentando o tempo do banho frio, você vai diminuindo a sua emissão de ACTH, que é um hormônio que provoca a nossa glândula suprarrenal para produzir o glicocorticoide. Ou seja, resumindo, para você que não entendeu nada, o banho, ele é um estresse diferente. Ele não é um estresse igual ao estresse. Ele é um estresse diferente. Você fica ativo por alguns segundos e depois você vai fazer uma adaptação. Mas da onde veio isso? Da onde surgiu isso no nosso corpo? Nós somos o produto dessa comunidade de células que vem se desenvolvendo há mais de 3,8 bilhões de anos com uma bactéria que surgiu lá atrás, quando o mundo ainda era muito precário. Nesse mundo, nós passamos, no mínimo, por 5 eras glaciais. A última, nós já tinha esse formato humano, né? Nós passamos por uma era glacial. Nessas eras de alta temperatura e baixa temperatura, e muda a temperatura, de repente o clima está super quente, né? Lembrando que o planeta Terra demorou para chegar nessa temperatura, inclusive do oxigênio. Nosso planeta começou a ficar oxigenado muito mais para frente. No começo, os primórdios da vida, não existia oxigênio. Então, com isso, esses seres muito simples, eles foram se adaptando a essas situações. E aí os seres desenvolveram uma solução muito interessante para essas variações de temperatura. O que acontece na variação de temperatura? Tá? Eu embalei automático aqui, mas eu prometo que eu já vou deixar você perguntar. Só para acabar esse raciocínio. Não, segue, tá lindo. O que acontece nessas mudanças de temperatura? Quando você muda uma temperatura, e aí vamos pegar um exemplo caseiro. Você está na tua casa, você quebra um ovo na frigideira, a clara está translúcida. Você joga o ovo na frigideira, de repente a clara ficou opaca. O que acontece para essa clara ficar opaca? O calor. O que o calor fez para essa clara ficar opaca? Desnaturou proteínas. O que é desnaturar a proteína? Você muda o formato da proteína. As proteínas são moléculas tridimensionais. Então, por exemplo, se você pega uma proteína, ela tem várias esferas. Se por acaso eu tiro esse ganchinho dessa minha proteína, ela já vai funcionar de uma outra maneira. Ela já desnaturou. Se eu tiro esse gancho, já não tenho mais esse gancho, ela mudou a forma tridimensional. Ela já não vai funcionar mais daquela maneira. E isso acontece com a clara do ovo, só que isso aconteceu muitos anos também com seres vivos. E aí o ser vivo, né, ele não pensava, é tudo no teste, acerto e erro. O ser vivo falou, cara, eu me esforço tanto para estar aqui.
para ter esses genes organizados, para eu continuar a minha vida e deixar esses genes para a próxima geração. Aí veio um calor e um frio e acabaram com as minhas proteínas, eu saí desse mundo, não vivi mais. E aí, obviamente, surge o problema, surge a solução. Qual foi a solução? Os seres criaram uma maneira de proteger essas proteínas. E uma maneira de proteger as proteínas chama-se produzir novas proteínas, que chama-se proteína de choque térmico. O que a proteína de choque térmico faz? Ela vem aqui e fala, meu amigo, nenhum calor e nem frio vai destruir isso. Ela fica como se fosse um andaime aqui. Fala assim, pode vir o calor, pode vir o frio. Eu vou continuar intacta, pode vir o calor. Então, as proteínas de choque térmico, elas fazem esse andaime em volta das nossas proteínas, protegendo essas proteínas para elas continuarem funcionando. Então, quando você entra no banho frio, muitos dos benefícios, além desse benefício que você falou brilhantemente, emocional, mental, para você conseguir ter um fator de estresse na sua vida e aprender a lidar com isso, que a gente já vai falar o que é isso, mas um grande fator aí do banho frio e da sauna é produzir essas proteínas de choque térmico. Essas proteínas vão estabilizar muitas proteínas no nosso organismo. Entre elas, provavelmente, você conseguiu estabilizar algumas proteínas que o seu IgA atacava. Então, você começou a estabilizar mais as suas moléculas para não ser tão atacada e baixar a tua inflamação. Então, isso fez com que a fisiopatogenia da sua doença, ou o mecanismo da sua doença, fosse levado num padrão um pouco menor e você conseguiu ter esse benefício que você falou. Deu para entender mais ou menos a ciência por trás disso tudo? Sim, para mim tá claro. Acho que para a galera também, pelo que eu tô vendo aqui nos comentários. Agora, o interessante que eu percebo nisso, porque a doença, ela vem em função de maneiras de ser também nossas. Por exemplo, no meu exame genético, tá lá todos os marcadores da doença renal crônica e da nefropatia por IgA. Tá tudo lá. Assim como tá lá também algumas coisas como a reatividade. Tudo lá. Eu pensei, caramba, eu tenho exatamente... O que quer dizer, né, gente? Reativa. A pessoa reativa mesmo, sabe? Que bateu, levou. É assim mesmo. Qual foi o teste genético que você fez? Você fez o 23andMe? Da Full DNA. Tá. Eu não me lembro de cabeça quais são os genes que eles têm. A Full DNA, eles são israelenses. É muito massa. Eu quero te recomendar depois, tá? Eles. Sim. Você lembra da sua Conte? O seu gene da Conte? Não. Não. Tá. Não. Depois a gente vê isso e faz uma outra live só sobre a sua genética. Opa, adorei. Muito bom. E aí, quando eu olhei o exame genético, eu pensei, caramba, eu tenho aqui tudo mesmo que para me ajudar a desenvolver esse tipo de doença, né? Reatividade, explosão, bateu, levou, fazer as coisas sem pensar e tudo mais, né? E então, como que eu posso mudar isso? Porque tá ali, tá tudo ali, ou seja, eu ativei esses genes, não é à toa que eu desenvolvi essa doença, mas eu ativei essa doença muito por causa da minha maneira de ser. Certo? É algo que eu busco e eu reconheço. Então, é essa maneira de ser que eu tenho tentado alterar. Por exemplo, a coisa da reatividade, ser reativa às coisas, né? E o banho gelado, ele, assim como a meditação, me auxiliaram muito. Tanto que quando eu conto essa história para as pessoas, a maioria das pessoas, nossa, de sério que tu é dessa forma? Sim, eu sou. E não é que eu faço de conta que eu não sou agora, entende? Eu não faço de conta que eu não sou. Vou disfarçar, vou me controlar para não reagir. Não, porque eu não consigo controlar isso, sacou? Só que é algo que, tipo, tu vai mudando mesmo. Então, que o banho gelado e a alimentação e a meditação me ajudaram a, embora os genes estejam ali, a mudar a maneira de ser, para mudar essa doença. É muito louco isso. É a capacidade que a gente tem de fazer isso. E é louco que uma coisa simples, né, do teu dia a dia pode mudar completamente inclusive os seus genes, né? Porque você falou, eu tenho genes assim, só que você tem os genes, para quem também não é da área da saúde, eles são praticamente os moldes de proteína que você pode produzir na sua vida. Ali está, assim, todo o seu potencial. Não significa que eles vão estar produzindo proteínas ou não. Não significa que esses genes estão falando. Eles estão ali, você tem o potencial de produzir aquela proteína. Vamos supor que você tem o gene aí da doença de Alzheimer. Você tem o potencial de ter a doença do Alzheimer. Não significa que você vai ter, não significa que você vai acumular beta-amiloide. Então, quando você tem o seu genético, você pode modificar quais genes estão falando ou quais estão silenciados, justamente com o seu estilo de vida. E
Quando você faz o banho frio, você também vai regular esses genes. Você começa a regular. Porque, na verdade, não é que o banho frio só por si só faz isso. O banho frio ele faz isso com uma resposta sim, porque você vai ter uma resposta ao estresse. Mas uma outra coisa que o Cannon, que foi um cara que descreveu a resposta ao estresse, perto de 1950, ele começou a perceber que nós tínhamos uma resposta muito específica com um botão de alarme. Imagina que você tem no teu prédio um alarme de incêndio. Começou a ter uma fumaça ali, você tem um alarme que toca, você tem uma rotina já de bombeiro, a escada vai abrir, os elevadores vão travar. Existe uma série de acontecimentos que quando você liga o botão de alarme vão acontecer. Beleza? Ok. A gente tem esse botão de alarme, essa resposta foi descrita aí por Cannon e por outras pessoas que começaram a entender um pouco a resposta ao estresse a partir de 1930, 1940, 1950. Isso é super recente. A gente até então não sabia o que era estresse. Então nós temos uma resposta muito peculiar ao estresse. Mais recentemente ainda, surgiu um termo que veio da toxicologia que chama-se hormese, que é o seguinte: hormese é um estresse que você se coloca no estresse. Esse estresse ele vai ligar esse botãozinho de incêndio que vai desencadear toda essa resposta no teu corpo, porém, com esse estresse é como se fosse uma simulação. Imagina que no teu prédio, ao invés de ter um incêndio real, você está simulando incêndio. O dia que tiver um incêndio real, você já sabe por onde correr. Você já deixou suas roupas no armário com o cabide virado para cá para você tirá-las. Então você já se preparou para um incêndio. E o estímulo de hormese, ele é a mesma coisa. Ele é um termo que vem da toxicologia, que é você consumir pequenas doses de algo tóxico, de um veneno, só que ao lidar com essas pequenas doses, o teu corpo volta melhor, ele volta mais adaptado, ele volta falando assim: pode vir um pouquinho mais de veneno que eu já entendi como funciona esse veneno. E esse estímulo de hormese vale para várias outras práticas. Vale para o banho frio. O banho frio não deixa de ser uma hormese. É um estresse? É um estresse. O banho frio não deixa de ser um fator de estresse. Você acordar quentinho, sair da tua cama ali de manhã, entrar num tanque de água fria e fazer uma imersão de água fria, é um super estímulo de estresse. Né? Não deixa de ser um estresse. Porém, é um estresse hormético. Quando você sai desse estresse, quando você volta para uma situação basal, o teu corpo voltou mais adaptado. E mais adaptado. Qual é essa adaptação? Produção das proteínas de choque térmico. Tem um estudo sendo realizado agora, bem interessante, na Irlanda, com senhorizinhos, com velhinhos com demência e banho frio. E eles perceberam que o banho frio está ajudando os velhinhos com demência. Uma das hipóteses que existe para esse estudo, inclusive eu mandei, vocês Avatar Life, vocês viram esse estudo que eu mandei para vocês, narrei esse estudo. Eu mandei inclusive o vídeo da cientista que está fazendo, porque esse estudo não foi publicado ainda. Então a cientista ela fez uma live, eu consegui essa live depois eu vou mandar para você essa live, vou buscar no nosso grupo de Telegram, vou mandar. Incrível, porque ela vai narrando toda a resposta do banho gelado e o estudo que ela está fazendo. E ela está fazendo esse estudo com velhinhos com demência, com idosos com demência, lá na Irlanda, e percebeu que expor esses idosos ao banho frio está ajudando eles. Talvez uma das teorias é que essas proteínas de choque térmico estão protegendo contra a agregação do beta-amiloide, que é uma proteína que acontece na doença do Alzheimer e que impede a nossa comunicação entre os nossos neurônios. Então, na doença de Alzheimer, nas demências, você tem uma comunicação ineficaz entre os neurônios. E provavelmente essas proteínas de choque térmico estão impedindo que essas outras proteínas atrapalhem essa comunicação. Elas ocupam esses lugares e impedem essas proteínas de choque térmico agir. Então, é muito interessante a ciência do banho frio, da sauna. E se a gente pensar, nós tínhamos, né, esses rituais há muitos anos atrás. Se você for estudar os rituais de sauna, eles chegaram ali com os xamãs na Sibéria, na Finlândia, há muitos anos atrás. As saunas eram os lugares onde as pessoas faziam refeições, colocavam, principalmente os lugares extremamente frios, né, muito gelados, colocavam pessoas doentes que precisavam estar aquecidas. Então, como eram feitas as saunas nessa época? Acendiam-se realmente a lenha, né, fogueira dentro de um quarto, aí apagava essa fogueira, abria esse quartinho, esperava sair a fumaça e todo mundo entrava no quarto para ficar lá, para comer, para cuidar do doente e para as mulheres parirem. Então as pessoas começaram a se ligar realmente que essas estratégias funcionavam muito para nos dar um bem-estar. É muito curioso, né, essa nossa ciência humana. Agora tu falou o que é o banho gelado, então tu deu várias explicações aqui do que é e de como ele pode ajudar. Agora eu quero fazer a pergunta ao contrário disso. O que não é o banho gelado? O que ele não pode fazer? Na verdade, o banho gelado, primeiro, ele nunca vai fazer
milagre, ele não é bom todas as horas. Precisa saber usar, como tudo, né? Você precisa saber usar com consciência e para a dose certa e a maneira certa. O O que banho é a dose gelado, certa? vamos lá, boa. O banho gelado, primeiro, a dose certa, ela é muito variável de pessoa para pessoa, porque o ser humano, como todos os seres vivos, são muito adaptativos. Eles são muito rapidamente, nós nos adaptamos para uma situação. Então, se você nunca fez banho gelado, não adianta você querer já entrar numa imersão de banho frio e ficar 10, 15 minutos. Você vai ficar com estresse muito maior do que a sua capacidade de lidar com esse estresse. Mais uma vez, a hormese, ela é aquele estresse que quando você volta, você precisa voltar melhor do que foi e não ter lesões para sempre. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, e eu não vou nem falar banho gelado, vou falar o gelo, porque o banho gelado pode ser só um banho, pode ser uma imersão fria, pode ser uma crioterapia, tá? Então, se você errar a dose, vou pensar uma pessoa que viajou na dose, se empolgou, comprou um tanque de água fria e viajou na dose. Ela pode até ter queimadura de pele. Então, se você errar a dose e não souber deixar um gelo na tua pele, tem a pele sensível, você tem uma dermatite atópica, você sempre tomou banho quente, não tem a produção de gordura boa da sua pele, você pode queimar a tua pele. Vou dar um exemplo do que acontece, que inclusive é uma máquina que a gente tem na medicina, justamente para que a gente faça um estímulo com o frio irreversível, que é queimar gordura. Então, eu tenho uma máquina no consultório que chama-se Cool Sculpting. Essa máquina ela tem uma ponteira e congela aquela gordura a menos 10 graus por mais de meia hora, 40 minutos. O que acontece com aquela célula de gordura? Ela morre. A gordura ela é extremamente vulnerável ao frio. Então, essa gordura morre, a parede celular vai ser rompida, ela vai ficar rota e vai chamar a inflamação para comer aquela gordura e mandar a gordura embora. Então, ou seja, naquele momento, a gente quer que isso aconteça. A gente quer que essa gordura tenha uma lesão irreversível, porque ela vai morrer, vai sofrer apoptose, ela vai embora, e a gente não quer que ela volte. Mas, se você não pensar nisso e usar o banho frio de uma forma completamente aleatória, você pode fazer isso de uma forma pejorativa, né? Então, o ideal do banho frio é que você vá ensinando o teu corpo a lidar com esses pequenos estímulos, porque ocorrem várias mudanças conforme você vai fazendo o banho frio. Nós temos, basicamente, para vocês entenderem de forma didática, duas maneiras de lidar com o frio. O nosso corpo, obrigatoriamente, ele tem que estar numa temperatura ideal. Se você baixa muito a temperatura do teu corpo, você vai mudar o pH do teu corpo. Se você tem uma hipotermia, aliás, a hipotermia às vezes é pior do que a hipertermia. Ela é mais perigosa. E você pode realmente... Tem pessoas que morrem. Minha mãe quase morreu de hipotermia. Ela caiu numa estação de esqui, ficou a noite inteira na montanha, quase morreu mesmo. Ficou 15 dias na UTI, queria amputar, tal, perna, braço. Então, assim, a hipotermia, ela é extremamente perigosa se você não consegue se adaptar e lidar com isso. Os pacientes no centro cirúrgico, quando eu estou fazendo uma cirurgia, eles ficam com uma manta térmica, porque a hipotermia causa um problema na coagulação. Então você não vai conseguir ter uma boa coagulação. Tem muitos efeitos da hipotermia, mas o mais importante é você tem que ter essa adaptação metabólica para você conseguir lidar com isso. Qual é a adaptação? Nós temos duas maneiras de lidar com o frio. Duas maneiras de teu corpo produzir calor. Nós, diferentes dos lagartos, temos a condição de ter a nossa temperatura sempre controlada. O lagarto, se ele está com frio, ele tem que ir numa pedra que está quente para ele conseguir absorver calor. Nós conseguimos produzir o nosso calor. Se você vai viajar daqui para a Finlândia, se você vai daqui para o Canadá, você continua com a mesma temperatura. Põe o termômetro debaixo do braço, a temperatura está igual. Por quê? Nós produzimos calor, basicamente de duas grandes formas. Nós produzimos calor através da musculatura, por isso quando você fica com frio, você começa a tremer, né? O seu músculo começa a contrair, você produz calor, ou você produz calor através da termogênese. Uma das principais células que fazem a termogênese chama-se gordura marrom. Nós temos dois tipos de gordura. A gordura branca, que ela é pouco metabólica e é basicamente a principal gordura que nós temos na vida adulta, e a gordura marrom, que é uma gordura altamente metabólica. Essa gordura marrom, ela vai começar a produzir a termogênese, ela vai começar a produzir calor, ela tem como fazer isso, ela tem mecanismos celulares, moléculas para fazer isso. Quando você começa a tomar mais banho frio, você começa tanto produzir mais gordura marrom diretamente da fonte. Qual é a fonte? Células-tronco, medula óssea. Você começa a produzir mais gordura marrom diretamente da fonte. E você também começa a transformar a gordura branca numa gordura marrom que a gente chama de gordura bege, que é uma intermediária, que ela é uma gordura branca, mas ela também produz a termogênese. Ou seja, existe uma adaptação por todo esse estímulo de estresse. Se você sai igual um maluco, querendo sair, entrando no banho, viu o Érico Rocha lá fazer, vou fazer igual.
vai aos poucos, porque o teu corpo exige um tempo para ele aprender a lidar com isso. O seu corpo, ele exige um tempo de metabolismo, de molécula, de célula. Vai acontecer uma adaptação, inclusive, no tipo da tua célula. Você vai mudar o tipo do teu metabolismo com o banho frio. Então, o que não é o banho frio? Dei a volta no Japão para responder a tua pergunta, né? O que não é o banho frio? O banho frio, ele não vai fazer milagre. O banho frio, ele é uma resposta ao estresse. Ele não é uma prática simplesmente para você achar que ali tem algum santo remédio. Você tem que encarar o banho frio como um ritual. É o ritual de você, exatamente o que você falou. Esse momento você vai se ejetar a tua mente. E por que você ejeta a mente? Eu uso muito choque térmico, inclusive montei agora dentro da minha clínica um lugar para as pessoas passarem por banho frio e choque térmico, porque você causa uma coisa que hoje todo mundo está precisando, que é a ruptura do processo mental. A ruptura do ego. E não é o ego só que te faz ficar se achando, etc. É o ego de responsabilidade. A Gisele tem uma responsabilidade com a tribo dela. O Érico tem uma responsabilidade com a tribo dele. O doutor Duprat tem uma responsabilidade. E quanto mais você está exposto à mídia, mais você fica vivendo naquilo que as pessoas acham de você, que você significa para as pessoas. Quando você faz um ritual desse, seja um banho frio com sauna ou sem sauna, qualquer ritual onde as suas células pensam, ferrou, eu preciso sobreviver, ou seja, qualquer situação onde, de uma forma controlada, você se expõe frente à morte, que é o que acontece no banho frio, que é o que acontece na sauna, o teu corpo para de antecipar, o seu cérebro para de pensar no momento seguinte, a sua parte do seu ego, do seu self, para de pensar quem você é para você sobreviver naquele momento. Você se ejeta para o momento presente e você se obriga a se colocar dentro da sua essência, independente de quem você é ou o que você significa para a sociedade. E isso é sem precedentes no seu relaxamento. Só que se você não ritualizar o seu banho frio ou a sua sauna, você não vai ter esse benefício. Se você levar o seu smartphone para dentro da sua sauna, você vai perder esse benefício. Você tem que encarar, e é claro, tudo, né, tem sua flexibilidade, né? Não tem nada de errado você tomar o banho frio, filmar, é bacana, porque você também está trabalhando com o estímulo das outras pessoas. Mas, filma um pouquinho, 10, 15 segundos, meia hora, desliga o celular e vai para o teu ritual. Né? Filmar, porque faz parte da sua trajetória, bacanérrimo. Eu filmo muitas vezes dentro da sauna, desliguei o celular e vou para o ritual. Só que esse ritual precisa ser seguido de uma maneira onde você desfrute desse momento onde você falou, eu me ejeto para outra dimensão, eu estou em outro lugar, eu tenho uma calmaria que nunca vi igual. E é isso que vai fazer o benefício. Então, o banho frio, ele não é um remédio da síndrome da prateleira, que você vai pegar e ele vai fazer as coisas por você. Isso. Você precisa entender a consciência por trás daquilo e usar de uma maneira consciente para que você tenha os melhores benefícios. Eu, antes de cirurgia, eu não tomo mais banho frio, porque eu percebia que o banho frio me deixava, muitas vezes, muito mais agitado para começar uma cirurgia. Por quê? Estimula a dopamina, estimula a noradrenalina. E para uma cirurgia de alta precisão, eu quero chegar lá zen budista, eu quero chegar lá bem tranquilo. Então, o banho frio começou a me agitar demais antes. Então, o banho frio, ele não é o santo remédio para tudo, desde que você use consciente. Não vamos banalizar mais uma coisa bacana que a gente tem para ajudar o nosso tempo. Isso, e sem ponto de vista, do tipo, ah, é isso ou é aquilo, né? Então, sem ponto de vista, apenas quem quiser começar a experimentar, começa a experimentar aos poucos, sem drama também, e se conhecendo mesmo. Ah, o doutor Dutra falou que é isso, então é isso. Não, de repente, para ti vai ser outra coisa. E é o que é. Para mim, eu chamo de ritual da guerreira o que eu faço. Isso me ajuda a minha mente, quando eu tô, às vezes, que ela dá uma caída, eu chamo a minha guerreira para me ajudar e treinar ou para fazer o que eu tenho que fazer, as coisas do dia, né? Então, sem ponto de vista e realmente se observando. Para mim, o banho gelado, ele me deixa muito focada. O jejum me deixa muito focada. Então, eu uso essas coisas como estratégias. Eu faço isso pela manhã, depois do meu treino. Agora, se eu não conseguir, acontecer alguma coisa, eu não conseguir ficar aqui, não conseguir fazer, eu faço à noite, eu faço o contrário. Eu tomo primeiro o banho gelado e depois eu vou para a sauna, entendeu? Eu consigo relaxar e ter um sono reparador, né? Então, apenas sem ponto de vista. Só o negócio é experimentar. Eu vi algumas perguntas aqui, eu sei que a gente está com o tempo estourado já, chegando no nosso horário, porque tu tem horário, né? Vou começar a atender logo mais. Já estou indo para o batente pesado aí. Já está indo. Então, pessoal, a gente já está encerrando. Mas as pessoas perguntaram, mas como que eu começo, afinal de contas? Tá. Eu acho que uma das maneiras de começar, você já fez, que é estando nessa live, né?
se interessando pelo tema, então você já começou. Eu não preciso nem falar como começar, porque eu tenho certeza que depois de você ouvir tudo isso, você vai tentar entrar ali no seu chuveirinho e não ligar água quente. Mas uma maneira prática de começar, você tem duas formas de tentar começar, que eu geralmente oriento, né? Você pode também achar outras formas, tem mais, mas eu falo duas de uma forma didática para vocês amarrarem. Ou vai no amor, ou vai na dor. No amor você está tomando teu banho quente, começa a esfriar a água, vai no amor, e aí cada vez mais água mais fria, água mais fria, água mais fria, e acaba o teu banho com o banho frio. Na dor, liga a água fria e manda bala num banho frio. Você pelo menos se compromete no seu banho a ficar aí pelo menos 30 segundos embaixo da água fria, tentando respirar tranquilo. Não deixa o pânico te levar ou a respiração muito acelerada te levar. Então, os dois jeitos funcionam bem. Depende muito da fase da vida que você está. Quanto mais estresse você está, muitas vezes, se você já está na fase de resistência ou na fase onde você já está entrando no burnout, é melhor ir no amor do que na dor. Se você está naquela fase do estresse onde você está estressado, mas ainda tem gás para dar, vai na dor, porque você vai voltar mais forte. Então você tem que entender qual é a fase da vida que você está e manda bala. Não precisa ter um freezer para você começar. Você pode começar com o seu banhinho frio, você pode começar com a tua mangueirinha, você pode começar com um banho no seu chuveiro. Basta começar, porque mesmo o estímulo mental de você acordar da sua caminha quentinha e ir para uma água fria, respirar, tá naquele momento onde você lembra dos estresses da vida, você lembra que você é um conjunto de comunidade celular, você está ali fazendo um ritual para que você comece o seu dia bem. Então isso já vai ser completamente apaziguador aí para o teu tempo, para o teu metabolismo. Se você tiver um tanque de água como você tem aí, um freezer, aí mais fantástico ainda, porque você tem um efeito mais anti-inflamatório. Mas aí já é a pessoa que já está um pouco mais azeitada, que já está no banho frio, que já curtiu essa vibe do banho frio. Isso que a gente não falou nem dos quesitos ali na pele, né? Porque a gente tem na nossa pele colesterol, ceramidas, a gente tem ácidos graxos. Quando você toma um banho quente, você varre toda essa gordura protetora da nossa barreira da pele. Então, quando você toma um banho frio, teu cabelo vai estar mais bonito, tua pele vai estar mais bonita e você vai estar com a mente mais brilhante. Eu adorei estar aqui com você. Desculpa aí emendar o automático, eu já sabia que a gente estava com o tempo meio curto, né? Eu gosto muito de poupar o tempo das pessoas, de não ficar falando, né, muita picuinha. Eu fui direto ao ponto e tentei falar o mais rápido possível para as pessoas absorverem mais conteúdo, mas eu já coloco aqui que a gente vai ter que fazer uma outra live. Você comentou aí do jejum, teve que falar de jejum, vamos falar do seu teste genético. Eu vou adorar estar com uma pessoa tão consciente como você. Parabéns aí, não só pela sua consciência, pela sua abertura, curiosidade e pela sua observação de ter tratado aí ou controlado uma boa parte da sua doença com as terapias mais naturais e com as observações práticas do nosso dia a dia. Eu adorei. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Doutor, muito obrigada. Que honra a nossa receber você aqui. Obrigada de verdade pelo teu tempo, pela oportunidade, pela tua generosidade de ter nos ensinado tanto nesse curto tempo aqui da nossa live. Te agradeço imensamente e a gente, logo em breve, marcamos a próxima, doutor. Um excelente dia para todos vocês aí. Gi, obrigado mais uma vez, tá? Um beijo grande. Tchau! Gente, eu vou continuar aqui, o doutor vai sair. Eu quero continuar aqui para falar para vocês sobre isso que não deu tempo dele falar, tá? Que a gente entra no banho gelado e normalmente o que a gente faz quando a gente entra lá? A gente entra no banho e respira. Ele explicou isso lá no começo, né? Que tu fica tenso, então tu se tensiona bastante. Era como eu fazia antigamente, tá? Por isso que eu achava assim, gente, é um horror esse negócio de banho gelado. Eu não vou fazer isso, não. Então, quando eu comecei o ritual do banho frio, eu aprendi a respirar. Então, se tu quer começar a tomar banho gelado, vai no chuveiro, entra lá e saiba que a tua reação natural vai ser essa. Então, já sabendo disso, deixa eu te falar a forma para respirar, tá? Abre o teu chuveirinho gelado e respira assim. E recebe a água. Recebe a água que está chegando. E fala para ti mesmo, isso é pro meu bem. Isso está me fazendo bem. Então,
Olha a diferença. Entende quando tu respira dessa forma, o teu cérebro se acalma. O teu cérebro, ele não fica tão desesperado. O teu corpo, a tendência vai ser dar uma acelerada no teu coração. Tu não tá acostumado com aquilo, e teu cérebro muito menos. Então, quando tu consegue acalmar a respiração, tu acalma a tua mente, tu vai falando para tua mente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Certo? Imagina que é uma cachoeira, imagina que é uma cachoeira. Mas o detalhe é o respirar. Se tu conseguir isso, então a próxima vez que tu for tomar o teu banho gelado, pensa e lembra nesse detalhe da respiração. O coração vai acelerar e tu continua respirando devagar e dando esse comando, tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que foi de bastante contribuição para você saber sobre o banho gelado. A gente teve esse gênio aqui com a gente hoje, doutor Duprá, querido. Então, gente, depois me contem se vocês começaram, se vocês testaram o banho gelado e como foi para vocês. Tá bom, pessoal? Eu quero saber depois. Me marquem e me contem, tá bom? Até a próxima.